Sejam muito bem-vindos ao podcast Na Mesa com o Pastor, do canal Leandro Caiado. E você é muito bem-vindo. E nós estamos aqui com essa turma linda de novo pro episódio número 2. O primeiro teve o maior sucesso, não foi? Foi, pastor. Bom, pastor. Várias tanta dica, né? Falamos sobre beijo, falamos sobre relacionamentos. E ficou muito assunto pendente, muitas perguntas. E agora vamos continuar, porque o objetivo desse podcast é realmente ter você com a gente, você que está aí e nunca teve a oportunidade de sentar na mesa com o pastor. Então esses jovens estão representando você e você também. Então a gente está aqui com esse objetivo de ser um bate-papo, uma conversa instrutiva e aprendermos juntos, não é verdade? Então seja muito bem-vindo ao podcast Na Mesa com o Pastor. E não esqueça, ajude a gente aí a compartilhar, a curtir esse vídeo para que o YouTube e também as outras ferramentas de podcast possam levar isso mais longe para outras pessoas. Nós queremos abençoar jovens de todo o Brasil e jovens que falam a língua portuguesa, né? Essa língua tão linda que nós falamos. Exatamente. E olha aí, você tá vendo, já tá chegando aqui coisa nova. Daqui a pouco cada um de vocês está com um microfone desse aqui bonito. Poxa, olha aí, aquele fonezão aqui. Vamos lá, tá? Vai. E aí, se você quiser mandar uma oferta Aceitamos patrocinadores. Vamos abrir os OnlyFans aí Se pra você gente. quer a sua empresa sendo divulgada aqui no podcast do pastor, é só mandar É aí. só mandar que a gente come a coisa que você mandar e fala aqui se é boa ou não, né? E também, só quero fazer aqui um agradecimento ao Ministério de Ação Jovem, que faz tudo isso acontecer, viu? Obrigado aí a toda a liderança. O Ministério, o que é, pastor? Você que não sabe aí. Ministérios são grupos que se reúnem para servir a Deus em diversas coisas. Tem a dança, tem teatro. E o Ação Jovem é um ministério de apoio pastoral, por isso que eles estão aqui nos apoiando com uma das coisas que a gente faz, que é esses vídeos e áudios instrutivos a todos. Eu tô aqui com a Fernandinha, que tá mais elegante. Eu já vi diferente. Algo dela tá diferente, né, pastor? Depois da É que da repercussão. última vez Parece que não foi só o pegaram de cenário. surpresa, entendeu? Então tava natural. Parece que mas não hoje foi eu só o vim mais- cenário que deu uma evoluída. A gente tem que se cuidar, Não são né? só os Foi a Pokémon. dica Exato, Aí tem exato. o Bruno, a Iris, que tá namorando. Ah, né? que- Ainda tá namorando, né? Sim. Trocamos de lugar só Trocando. porque ali aparecia só o cabelo dela, né? É. E o Márcio, tá? Então tá aqui, a beleza está à minha direita e a Ei, pastor, simpaticidade. Tu tem sorte Eu tô que tá no meio entendendo, dela, tá? Ei, tu tem Estratégico sorte. aqui, Pastor, ó. Deus tem que equilibrar as coisas, né? Se eu nascesse muito bonito também, né? Ia ser injusto com o Bruno. Então Modesto, é isso aí. modesto. E o nosso assunto é relacionamentos só love. Aê. E já vamos começar hoje porque a gente já falou, se você ainda não ouviu, sobre beijo, sobre Uhum. como começa, como Já descobre começou e tal, com tudo, né? Exatamente. Mas ainda estamos naquele momento assim de que existe muita dúvida sobre o que você está procurando numa pessoa, o que você deve procurar numa pessoa, né? Vamos começar ouvindo vocês. O que você procura numa pessoa? E já excetua aí essa questão de ser cristão, que isso aí tem que ser. É a né? base. Ser É a cristão, base. ser trabalhador. E o que mais? O que mais te interessa quando você está procurando alguém? Vamos começar aqui com essa menina aqui. É nessas horas que os meninos lá em casa estão pegando o caderno e fazendo anota aí, anotação. lembra da lista, né? Botar a lista. Lembra da lista do da note semana aqui. passada. Então se você sonha né? Então, É. pensa aí. Observe. Observe. Urubu serva. Aquele que tem ouvidos ouço, né, Olha pastor? aí, Agora, gostei, até doido. Vejo que és profeta. Tu é doido, né? Olá, Vai lá, Fernando, Fernando. o que você procura pro rapaz aí que tá nos procurando aí, que já tá apaixonado? Que veio pra esse podcast só porque Só assistiu o por primeiro. causa dela, olha. O que eu observo, né, em uma pessoa. Primeiro, a distância, eu acredito que se tem um compromisso mesmo. Se eu vejo aqui ativamente, né, na igreja, se eu vejo que tem a mesma dedicação e não é aquele crente esquenta-banco que faz as coisas de qualquer jeito. Eu observo muito como a pessoa trabalha, né, como ela se desenvolve no ministério.
eu observo como essa pessoa trata as mulheres, trata as meninas ao seu redor, né? A gente faz parte de vários ministérios aqui na igreja, então a gente consegue estar em contato com vários rapazes, né, os nossos amigos, e a gente observa muito como eles tratam as meninas. Então, eu observo se é educado, se é gentil, se é uma pessoa que tenta falar palavras de afirmação, né, palavras boas, positivas, a maneira como trata o porteiro, a maneira como trata os pais, eu acho isso... Uau, eu detalhista, né? Por isso que eu sempre deixo uma empadinha lá com o porteiro. Eu acho que ela fica com uma cadernetinha. Uma cadernetinha. Vai Não, perseguindo, né? Stalkeando. São detalhes, de verdade. Deus Mas revela, né, Fernanda? Eu isso que vai observo fazer essas coisas. diferença, porque Exato. a Bíblia diz que se você é fiel nas pequenas coisas, verdade. Deus te colocará sobre as grandes. Então, se a pessoa, às vezes na sua frente é um lorde, ir lá com o porteiro, com o cachorro até, o cachorro da igreja, toda igreja Tem o cachorro aí, né? E ele trata mal, ele pisa, então tem algo errado. Importante ver isso. Exato. E você observa, pastor, porque assim, a gente consegue enxergar a maneira como as pessoas reagem. A maneira de olhar, a maneira de falar, como reage a liderança, às vezes até pastoral mesmo, a postura da pessoa. Como eu recebe, acho que, né, a eu acho instrução. que isso é algo que eu observo, procuro observar, né? Que é a postura daquele rapaz. Se é um rapaz zeloso, que obedece à liderança, que veste a camisa da igreja, que realmente está ali disposto, com o coração aberto a conversar. Eu vou dizer o que eu não observo. Eu não observo rapazes que na sua frente tentam mostrar que são os tops, mas que quando você vira estão agindo de uma outra maneira, ou então que não obedecem o pastor, porque isso pra mim já fala muito da pessoa, entendeu? Porque se eu tiver num relacionamento, eu tenho uma submissão à minha liderança e essa pessoa não. E aí, como é que vai funcionar? Não vai funcionar, entendeu? Então são coisas primordiais pra mim e a maneira como ela pensa sobre família. Eu observo se pensa em construir uma grande família, em ser um grande pai, ser uma pessoa que lê. Eu sempre observo, porque eu leio muitos livros. Então, eu gosto muito de conversar sobre isso. E se a pessoa não tiver Na mesma Na sintonia. nessa né? mesma sintonia, talvez a gente não consiga desenvolver, né, essa conversa, porque isso chama a minha atenção. Uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de aprender para ensinar. São coisas que eu observo. Mas lembre também que aquilo que nós conversamos na última vez, que a pessoa não precisa estar 100%. Né? Eu tenho certeza Em todos os também. quesitos, não é né? 100%, mas são coisas que a Pelo menos gente a observa. base, né? Porque e também nem sempre vai ter tudo. Nem sempre vai ter tudo. E tem homem, ele tem muitos defeitos. E ele pode até ler aqui, mas ele vai ser preguiçoso ali, ele vai ser sujo ali. E a mulher, nesse caso, ela pode até ser motivadora. Por exemplo, se eu conheço uma menina que gosta muito de ler, então, poxa, vai ser uma satisfação pra mim ler, pra aprender, pra conversar, pra ter mais Você diálogo ali, desenvolve né? isso com a Exatamente. pessoa. Vai Se tiver aprender disposição, com ela. né? Exato. Disposição em fazer aquilo, né? O que você ia falar, Iris? Que você incentiva ela a também ter esses bons hábitos de leitura, né? Acho que pra cristão realmente é incentiva. imprescindível você... Um incentiva o outro. Isso Exato. incentiva o outro. É claro que você Por vai... isso que você quer uma pessoa que te incentive a fazer coisas boas. Coisas Exato. boas, Então exatamente. você olha e que vibe a pessoa tá, inclusive como ela falou na liderança, a forma como ele trata o pastor. Graças a Ei, Deus. pastor, mas hoje em dia as redes sociais, elas falam muito sobre você. Exato. Então, às vezes, as redes sociais, elas entregam mais sobre você do que se eu parar pra te observar aqui na igreja. Às vezes, o Instagram é a janela em que você observa as pessoas, né? Exatamente. E aparece tudo, é incrível. Instagram é uma ferramenta que revela todas as Que a coisas. pessoa Falou não stalker. esconde Não, quem não é, precisa né? nem Tem um stalkear. Não, mas é Exatamente. verdade, Não, né? aparece o que você curte, aparece o que você compartilha, o que você assiste, aparece as postagens, entendeu? E é curioso que às vezes a pessoa parece que perde o senso, assim, Exato. né? Vai... Então, ela é uma lupa de observação Exatamente. também, né? Tem um, Pra quem estudo usa. tem um estudo que diz que se tu tiver... Basta 3 minutos para que o algoritmo do Instagram reconheça o tipo de pessoa que tu é, o tipo de conteúdo que tu gosta. Por isso que quando tu abre o Instagram uma segunda vez, depois que tu entrou ele pela primeira, já vai estar coisas lá que tu já gosta, como sapato, roupa. O que tu pesquisar lá naquela lupinha vai aparecer depois frequentemente explorar, pra né? ti. Então o Instagram te conhece melhor do que ninguém. Tenho certeza Interessante. disso. Agora eu vou pedir o telefone do jovem. Deixa eu ver Exato. aqui. Vê Tem que tua lupinha. Deixa eu ver se eu olhada no explorar. Instagram pra ver o que a pessoa tá vendo, né? Vamos explorar lá, gol do Opa. Cristiano Ronaldo Neymar. Ei, mas eu juro pra vocês que eu nunca vi besteira e aparecia
sugestões, acho que eles sugerem, não era É. muito, né? O meu é cachorro, de vez em quando aparece. É que nem uma isca, uma né? coisa. Vamos ver se ele vai Aí gostar se ela eu botar quer- isso aqui. exatamente. Mas Eu eu, acho que é aprendi isso, né? Hoje o meu Instagram é só cachorro. Dicas de casa, pintar a parede. Mas O Pinterest uma também dica, fala muito. pastor, é que você consegue manipular o Instagram. Exato. Então você tá lá, ele manda uma sugestão de uma coisa nada a ver, que você não gosta. Você pode clicar lá em não tenho interesse. Não Ah, quero é? ver mais essas Nem postagens. sabia dessa, Não né? quero ver Eu mais também vídeos não com tenho essas entrado. músicas. E aí, aos poucos, você vai fazendo um filtro. E é por isso que no meu só tem Exato. bebê, E casamento, de- filho, eu fico mandando essas livro. coisas pra Fernando, o meu também agora só parece vídeo de bebê chorando Então essas fica a coisas. dica aí, ó. Você quer ver, inclusive o pessoal que está contratando, eles estão olhando a rede social da pessoa, Exato. né, para ver que tipo de gente e tal. E quando você vê um sinal negativo, sai fora, né? Aquilo que você não gosta, um defeito que você detesta. E uma pergunta que fazem. Até quando orar por uma pessoa? Uau. Quando orar por Uau. uma Até pessoa. quando orar por uma Se pessoa? ela me notar, ela fala, não quero, menino, sai. Já não entendeu, Já não né? entendeu. Ainda não entendeu. Então, por isso que ainda continua Por isso que ainda pela continua Fernanda, orando. né, Vamos Pegou voltar. da curva agora. Aí a Fernanda é novo. Você não vai cortar, não. Você não vai cortar. Ainda vai ter um corte. Meu Deus do Declaração de céu. amor. Ah. Podcast na mesa. É aqui Todo que a mundo gente vai descobre. querer. Já pensou, pessoal? Mole uma coisa dessa. Ai. Vai lá, Bruno. Até Mas- quando orar, Até Bruno? quando orar? Eu acredito que até tem a resposta, né? Até você tá Olha, até teu se não. você já tem um foco ali, poxa, eu quero saber se... Porque eu lembro muito que os discípulos, né, para escolher aquele que ia substituir Judas, eles pararam para orar, né, para poderem fazer uma boa escolha. Ali Deus respondeu. Então, eu acredito que você tá com um foco ali, poxa, eu quero saber mesmo. Então você ora, entra em propósito de oração e tal. Resposta vai ter, agora você tem que estar com o ouvido aberto. Pro sim, pro não. Eu digo que eu prefiro ouvir de Deus um não. Eu acho que eu prefiro. Não é que eu prefiro, né? Mas se eu ouvir de Deus um não, eu me sinto Mais aliviado. mais aliviado do que um silêncio ainda, do que aquele pode ser. Mistério. É. É mais tempo pra se É. apaixonar. Por gente. isso você precisa ter muito cuidado com a paixão. Que é o que a gente chama de óculos Óculos rosa. rosa. Né? O óculos rosa é o óculos da ocitocina, porque, por exemplo, se você começa a andar com uma pessoa e você se interessa por essa pessoa, e muitas vezes foi pelo tempo que você andou, pelos aqueles momentos que você conversou, e às vezes a pessoa só quer a sua amizade mesmo. E aí você começa a ter um sentimento, uma coisa assim, uma... Vai fluindo lá o Peraí, vamos... Esse barulho... Felipe, bora comprar um óleo. spray. Comprar um N90 spray. Um D40 pra gente botar em todas essas coisas na próxima. Ó, não posso nem me mexer. A minha aqui também acho que não, minha tá Da onde eu continuo? Ocitocina. Assim. A grande questão é a ocitocina. O que é a ocitocina? A ocitocina, ela é um hormônio que libera, conforme você vai se aproximando da pessoa, isso é até o grande contato sexual, é o grande hormônio de contato entre a mãe e o filho. Você sabia o que é o hormônio que a Iris, a enfermeira, ela sabe que quando a pessoa vai parir, eles dão ocitocina para a mulher. Olha. Aguentar ali aumentar as contrações Sim. e para nascer o menino. Então, você tem que ter muito cuidado. É por isso que antes de qualquer... eu acho que até antes do casamento, você tem que ter muito cuidado, porque o óculos rosa cega. Tudo que você olha vira rosa. Tudo parece maravilhoso. Você não vê mais defeitos. Aí vai Sabe quando é que relevando você vai coisas que ver? são importantes, Você né? vai ver lá no casamento. Você Exatamente. releva, né? Você releva, depois ele muda, tão lindo, não sei o que e tal. Exato. Então você precisa ter esse cuidado e saber dizer não. O jovem maduro que sabe dizer não, como disse o Bruno aqui, até mesmo que às vezes é difícil, né? Difícil. Mas é melhor ouvir um não ou dizer um não do que ficar naquela você, incerteza, né? E ficar uma incerteza e você ficar plantando depois coisa que não E aí a frustração lá na frente é bem maior, né? a Bíblia Teria que diz ser. que
a bênção de Deus vem sem sombra de dúvida. Exato. Se tem alguma dúvida, alguma coisa, A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né, pastor? no mínimo venha conversar com o seu pastor. Né, pastor? Pastor, eu tô com uma dúvida, sabe? Ela é legal e tal, mas tem uma dúvida. Essa semana mesmo eu tava vendo um caso de um cara que foi aqui dos jovens, Aham. que eu preguei recentemente sobre relacionamentos abusivos. Uhum. É aquilo ali. A mulher tá vivendo aquilo. Ela disse que ele ainda não bateu nela, mas ele já empurrou, já amassou. São namorados. Não, já são casados. Ah. Infelizmente. Né? Aí a Infelizmente. gente- E sabe o que essa mulher fez? Tenho certeza. Botou o óculos rosa. Olha, E hoje ela deve se arrepender. Eu recebi uma dica de ouro assim pra mim, foi da minha líder lá do ministério. Ela falou que antes de você namorar alguém, você procura um defeito nela no qual você não suportaria no casamento. Assim, um defeito pra você que, poxa, não tem como eu me aproximar dela ou querer algo com ela, sendo que ela tem esse defeito. Porque não, defeito vai ter, né? defeito O vai negócio ter, é mas aquele sempre vai ter que- aquele pior, assim, que pode ser daqui aquele eu não consigo motivo da aguentar. tua futura separação, do teu futuro, alguma tragédia que aconteça lá na frente. Então ela disse, observe muito antes, converse, e essa questão do óculos rosa mesmo é agir mais racionalmente. Eu acho que nesse momento, a pessoa, quando ela tá com o óculos rosa e ela entende isso, acho que o melhor caminho que ela deve seguir é se aconselhar, porque as outras pessoas vão olhar por ela e vão abrir o olho. Mas se Pastor. ela vai obedecer, conseguir obedecer, né? E tem gente que não tem defeitos. Aí, por Exato. exemplo. Ah! Por isso ela tá Ai, namorando. gente. O namorado dela Eu tenho defeito. Você tem defeito? Não acredito, Tenho um não. monte, olha, Não acredito, tenho sim. sério. Pela graça de Tem Deus, meninas a que gente são tão legais, É, são né, tão pastor? legais que você não consegue. Exato, Mas é a porque a gente já botou a gente óculos fica, rosa meu também. Deus, botou uma lente rosa. Glória a Deus, seja louvado. Gente, e agora vamos falar. O Bruno tem uma pergunta aqui. Não, eu ia perguntar, pastor. Era do... O senhor falou que... do extremo, né? De quem já entrega logo ali o coração, já fica com óculos rosa. E o outro extremo? Porque às vezes a pessoa Óculos preto e branco. já segura demais, é cautelosa demais. Pois é. Só uma pergunta. Como a gente- Só isso, Se entregou bonito. Eu acho que é como ter sabedoria, como dosar, equilibrar É. isso, é isso que tu quer saber, né? Equilíbrio, Quer saber, equilíbrio. Eu né, sempre ensino no meu ensino para jovens, eu tento equilibrar as coisas, né? Sim. Porque nem tanto ao ferro, nem tanto ao fogo. Então você tem que ter aquele equilíbrio. E eu até citei no nosso último podcast sobre aquela questão de você não pode ter medo de viver. Você pode Sim. vai arriscar. Então também você nunca arriscar, porque eu conheço uma mulher que ela Legal. tem hoje, ela tem a minha idade, 51 anos, e ela nunca casou porque ela tem medo de que errar. alguém vá machucá-la e tal. Sim. E- É um risco, né? E é uma pra você que pessoa se preocupa. maravilhosa, mas teve esse medo, teve esse trauma e tudo mais. Né? A não ser que realmente a pessoa não queira, tudo bem. Né? Não exija. Entendendo Obrigado, né, o risco que... Sim, Exato. A decisão que quis. E eu diria que se você tá fazendo tudo certo, né? Você tá buscando a vontade de Deus, você orou, você se aconselhou. E até então foi tudo certo. Tem tudo pra dar certo. Na Bíblia fala que você não vai colher uma coisa diferente do que você plantou, não é? Então, se se Olha você só. fez tudo certo no doido. seu relacionamento, Essa tá foi. buscando fazer tudo certo, então tenha fé e convicção de que Deus vai abençoar. Deus não tá mostrando nada de errado, né? Então, Dê um siga em passo de frente e fé, tenha então, né? paz na decisão que você fez em Deus, né? Se você tá com essa paz no coração. Então, eu diria isso. Fez tudo certo? Então, prossiga. Se não, se há dúvida realmente, como o senhor falou, então, não tá tendo paz na decisão, então não siga. Exatamente. Poxa, legal. Eu acho legal ser um pastor um pouco mais experiente, porque a gente já viu muita coisa. Então eu já Exato. vi muita coisa, por exemplo, meninas que estavam no casamento que estavam tudo ok, o pastor disse ok, tudo ok, e aí o cara ficou um bandido, por exemplo. Né? Eu já vi isso Pai. acontecer. Isso que eu ia falar. Mas sabe de também. uma coisa? Até hoje, é muito raro uma menina que, por exemplo, dessas, que não casa de novo e muito bem casada com uma pessoa fantástica. É muito raro. E isso mostra pra mim de que Deus está sempre no controle. Exato. E Sim. Deus vai sempre cuidar de você. É. Por isso você tem que fazer a oração do tudo ou nada. Vocês conhecem a oração do Sim, tudo ou acho que eu nada? já ouvi o senhor É, falar Eu disso. sempre ensino Isso isso. sempre. Cara, isso eu levei pra minha vida. De verdade. Eu acredito muito que
Deus, ele cuida de mim. Deus cuida do meu coração. Então, antes de eu pensar em orar por alguém, ou orar por mim, orar pelo meu futuro, o Senhor está cuidando, sabe? Porque a Bíblia fala que os planos do Senhor para nossa vida são planos de nos fazer prosperar, de nos trazer esperança e não de dano. Então, eu carreguei isso do tudo ou nada sempre comigo. E eu acho que você tem que orar o tudo ou nada até o dia do seu casamento, até no caminho pro altar, sabe? Porque eu tenho pavor. Mas tu perguntar até alguém conta, essa resposta do tudo ou nada. Não, é Já sério, pensou? eu tenho pavor de decepcionar o meu Deus. Sim. De fugir do plano de Deus pra minha vida Deus fala na palavra e dele de que aquele falhar. que confia nele não vai ficar decepcionado. Não né? vai. Assim, Então, o tudo ou nada é fundamental. Porque você fala pra Deus e, pastor, Deus responde. Deus, ele te dá a resposta clara, ele mostra, ele cuida de você, ele protege você, o Deus seu honra, coração. Então, ele responde, minha filha, tudo. Ou então, minha filha, nada. Ou, às vezes, Deus permite que você viva algumas coisas. Pra ele falar bem assim, é isso que eu quero te ensinar. É isso que eu quero te mostrar, porque eu cuido de você, eu cuido dos seus filhos. Então, eu aprendi que o tudo ou nada você tem que orar quando você tá observando alguém. Você tem que orar quando você já está namorando. E você tem que orar quando você estiver noiva, pronta pra casar. Porque Deus, ele sempre está disposto a te dar uma resposta. Deus sempre está disposto a te livrar. Ele não quer que... Uma coisa que a Manu... Um beijo pra Manu. Que foi minha líder por muito tempo aqui na igreja, me ensinou foi que Deus, ele... não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Exato. E Deus, ele não brinca com os seus sentimentos. Ele não vai falar bem assim, vai lá, minha filha, dá uma chance, se entrega, depois muda de ideia, namora. né? Mas tu, volte aqui. Poxa, te iludi, ó. Lesa, caiu em mim, não deu certo, poxa, vou mudar de ideia. Deus não faz isso, Deus, ele não brinca com você. O que acontece na sua vida é permissão do Senhor pra te ensinar. Às vezes ele até deixa você tomar, Deus sempre deixa você decidir. Então, quando você ora o tudo ou nada, você tem que estar com o coração aberto pra dizer assim, Senhor, se o Senhor me falar que é tudo, eu vou nessa. Mas se o Senhor me disser que é nada, mesmo que seja difícil entender no princípio, eu vou confiar, porque Deus sempre está no controle, como o pastor falou, Exato. né? E Deus sempre cuida. Então, a oração do tudo ou nada é assim, Senhor, se não for para ser, faz acontecer tudo. Fecha tudo. Fecha tudo, fecha todas as isso portas. é importante, mas lembra do equilíbrio? Às vezes, faz parte do ensino de Deus que a gente tem que... tipo assim, Deus sai, Deus se cala. Você vê na Bíblia que às vezes Deus saiu. Pra Né, você pastor? escolher, né? Pra Eu acho você- isso mais exatamente. difícil. E é porque- Esse é o mais Aí- difícil. E é geralmente E é quando ele pra te sai que ensinar. as coisas acontecem, que o ser humano toma uma decisão Exatamente, errada, mas né? o que você faz nesse caso, né? Por Boa. exemplo, por isso existe aconselhamento. Sim. Você leva para alguém mais experiente. Aí você diz assim, Senhor, direciona essa pessoa. E aí você ouve o conselho da pessoa. Porque assim, quando eu falo sem sombra de dúvida, não significa que a gente não vai ter dúvida nenhuma. Né? Não significa. É porque a gente não sabe Acho de que a gente tudo, vai né? ter tem mais dúvida até o certeza dia. do que dúvida. Aham. E tem hora que você tem que dizer Legal. que faz parte da fé, você já pediu de Deus. E até o final, ele não mostrou nada, Vai, né? né? Dá um Então, passo. de ruim, não mostrou nada que venha denegrir a imagem daquela pessoa e tal. Então aí você diz, então Senhor, agora eu entrego nas tuas mãos. Eu creio que Deus age dessa forma. E se de repente essa pessoa se tornar um bandido depois, te trair, não foi culpa sua e nem culpa de Deus, foi culpa dessa pessoa. Sim. Mas saiba que Deus Continua tem tendo algo liberdade, melhor né? para Escolhas. você, no plano para você. E cada um terá que prestar Legal. conta dos seus próprios atos, né? Tá, Com Deus mas mesmo. vamos adiantar um pouquinho aqui, porque o tempo voa. Exato. Demais. Conversa Mas fica conversa boa e sempre para rende, A né? conversa é boa, né? Você já deu o seu like aí, por favor. Ei, Por pelo amor de favor. Deus, né? Você já Fernanda compartilhou tá- com aquela pessoa que você tá interessado? Fernando Joga tá pra dando Fernanda. toda a trilha dos caminhos aí pra você, tem que dar um like aí. Esse agora. caminho é muito misterioso, meu Deus. E olha, então, não há sombra de dúvida, Mas cara. vamos falar de término. Quem já terminou namoro aqui? Tu já terminou namoro? Já, pastor. Já terminou namoro? Pastor, tô É invicto. legal, é legal terminar namoro? Não, Não. nem o Chato término. demais. Nenhum término é legal. Né? Pastor, tô E como lidar com o término de namoro? Tem gente que termina, tem gente que é terminado, né? É finalizado. Ó, tá, gente. Como é que é aquele Mortal Kombat? Mortal Kombat. É o Fatality. Fatality, A gente tava hoje no Faz. grupo perguntando o que
o que é pior que ouvir o não? Aí a gente, um credo, não? Aí é até doido. Ai, você é no pior, grupo né? dos meninos. É do Dessa, âmbalo. né? E aí, como é que você recomenda aí, você que já... Qual o melhor sorvete pra pastor, tomar depois já do fora? terminei, já terminaram, já Já me jogaram, já foi de tudo. Não, mas a gente até comentou antes assim que é engraçado que quando termina, o homem, ele não sente na hora. Pelo menos a maioria que eu conheço, assim, não sente na hora, né, que terminou. Ele vai sentir depois. A mulher sente na hora. Mas o homem parece que depois que ele se toca assim, o que eu fiz? Será isso mesmo? Não sei o que, aí começa aquele negócio, aí que vem a Quando dor ele da vê a perda, menina né? superada dele lá, e ele... Ah! Eu acho que é bem por aí. Mas o interessante é que como terminar, acho que não tem uma fórmula, né? Assim, depende de cada caso. Só não faça aquilo, né? Não é você, sou eu. Só não termina pelo WhatsApp também. Né? Não termina pelo Cuidar WhatsApp. com as palavras, né? Assim Ter como cuidado. começou, né? É seu Essa irmão, parte é é sua irmã na importante, fé, né? né? Tenha cuidado com as coisas que você vai falar. Como você vai falar o que Uma Seja separação, zeloso, ela né, nunca até pode no ser, fim. uma separação, eu creio que ela nunca pode ser uma rixa que vai interferir no corpo de Cristo. assim. Isso é verdade. Ah, boa. por causa dessa separação, o fulano fica falando mal Não dele, pode tal, mais e deixa ficar eu falar, junto, Deixa eu falar né? uma coisa aqui, Verdade. porque tem jovens que tipo assim, vamos supor que eu já usei a Iris muito, vou usar a Fernandinha. aqui. Ah, mas vai. obrigada. Fernandinha começa a namorar com um rapaz legal e tal, né? E aí namora, vamos dizer, 6 meses. Uhum. Ou até um pouquinho mais. Aí lá o tempo acontece que a Fernandinha tem uma amiga. Aí essa amiga de repente ajuda e tal, Tá né? sempre ali. Aí acaba o namoro deles. Por Aí, outros 2 meses motivos. por outros motivos. 1 mês depois, né? Ou talvez até por esse motivo. O motivo orando O lá. motivo tava lá orando, Fazendo né? jejum. Talvez, não importa. Não importa. Aí, eu conheço gente que não fala, no caso seria a Fernandinha, né? Não falaria mais não com fala ela. mais com a amiga porque furou o olho, né? Furou o olho. Mas não, gente, assim, você não... Fernandinha que tinha que estar preparada para orar, e se a pessoa trocou por qualquer razão, Deus livrou, foi você de Exato. alguma coisa. Então eu recomendo você, jovem, a entender que às vezes é assim que funciona. E eu sempre digo, querida, volte pro mercado. A picanha Vai pra brasa de novo. Né? Exato. Volta pro mercado e vai viver Eu- sua vida. Não precisa. Eu acho que todos nós somos irmãos e vai funcionar assim, gente. Tem hora que. E não eu é acho pra que mim. vai muito da maturidade também da pessoa, pastor. Por isso que é importante ela aprender a amadurecer, né? Acho que os problemas acontecem justamente para ela amadurecer e lembrar, isso é besteira, vamos continuar a Eu vida. penso que é a cosmovisão de olhar assim, que Deus está no controle de tudo. Então, como falou, né? Se Deus cuida, Deus ele tá ali. Não era o ideal, não era o que eu esperava, não era o término que eu queria, ou Era sei eu lá o que for. planejei. Mas alguma coisa vai sair de bom daí, sabe? Sim, sempre Tudo sai. coopera, né? Tudo coopera. Então, para o bem. de alguma forma. E lembrando isso, da unidade do corpo, né? O término, ele acontece, gente. Pessoas terminam. Acontece. O namoro, ele tem Manchete. dois viés, né? Coragem de terminar. Ai, eu também fico me perguntando, pastor. Olha aí, Tana. Ou ela terminou, É. pastor. Ou ela ficou... Sorte que tem uma luz roxa na cara e dá pra pensar que tá vermelho, pastor. Términos acontecem. Namoro, ele começa com 2 propósitos. Ou terminar o namoro, ou terminar em casamento, né? Começar uma união. Então... Vai terminar de qualquer jeito. Vai terminar de qualquer jeito, né? Só que assim, vamos normalizar o término. Às vezes acaba, não dá certo. E assim, é difícil. Entendeu? Eu conheço muitas meninas que, quando terminam, ficam tristes e não conseguem aceitar que estão tristes. Ficam sendo cruéis com elas mesmas, não respeitam esse tempo. No sentido Então, de querer ser forte. de querer e ser fingir forte. que nada tá sentindo. Porque assim, nós somos seres humanos, né? Eu tô até lendo um livro que se chama Manso e Humilde, que fala sobre o coração de Jesus. E Deus, ele se importa com os seus sentimentos. Ele não é um Deus distante a ponto de falar bem assim, não,
se vira aí, tira isso, seja Me isso, seja acompanha aquilo. rapidamente. Ninguém mandou outro cientista aí pra ver, né, meu? Deus, ele se importa com você. Então, às vezes tem momentos em que você vai chorar, entendeu? Término não é fácil, nenhum término, nenhum. Seja que você que terminou, você que foi finalizado, seja os dois terminaram fatais. juntos, porque isso acontece. Um consenso, né? Às vezes o relacionamento não tá legal. E você descobre no namoro. Então, os dois têm um consenso de que terminar. Mas é difícil no início, né? Eles falaram que as meninas sofrem primeiro, mas é porque o término, ele engloba várias coisas. É uma amizade que você não vai mais ter toda hora ali. É um Acho que companheirismo. Às vezes não é nem porque É acabou amizade. o namoro, mas é por outras coisas que estão envolvidas, Principalmente né? pessoas que foram Família que amigas estava antes, né? envolvida, igreja, tudo isso. Então, é um processo, pastor, como tudo na vida. É um processo. Você vai chorar. Depois você vai começar a entender, ver, poxa, no que eu errei? O que eu acertei? E às vezes você faz tudo certo, né? E não dá certo. Por quê? Deus é cruel? Porque ele quis pregar uma peça? Não. É porque as coisas acontecem e as pessoas têm o livre-arbítrio, né? O poder de decisão, de escolher. Tudo é experiência. E pra tudo você é crescer. experiência. E Tudo- você sempre aprende. O bom do cristão é que não existe pra gente Nada em coincidência. vão, né? Não Também. existe coincidência, existe só cristocidência. É. Deus sempre está no controle, então tudo que acontece, senão ele não mandaria a gente agradecer pelas coisas ruins também. É verdade. Ele manda a Se gente alegrar, agradecer né? por tudo. Fala pra gente se Por alegrar. todas né? as coisas. né? Mas assim, pastor, depois passa. É. Depois passa. E o Senhor Um cuida novo de você. ciclo se inicia, né? Tudo passa. Tudo passará. Nossa. Olha aí. Ah, Descobrindo gostei. talento, É né, mas... doida. E aí você entende. E eu acho muito legal você ter os seus pastores, né? Ter sua liderança. Eu lembro que quando as coisas... Cara, eu sempre vou com o meu pastor, com a Fabi, sempre vou com a minha liderança, sempre tô presente. Porque eles são as pessoas que me ajudam nos momentos de alegria e nos momentos mais difíceis. Agora, o meu ombro chora. Eita, romântico, só né? mandou aqui, ó. Só as atuais. né? Bota pra lançar esse churrasco aí. Gente, vamos, Enfim. tem mais alguma coisa? Não. Então vamos rodar Terminou. aqui. A gente vai ter as perguntas dos ouvintes agora, Eita. mas antes. Agora, Tchau, tchau, tchau. Deixa eu falar algumas dicas aqui, pra você que ainda não terminou. Exato. Pega o Tá? caderno aí. Para que você não terminou, tá? Algumas coisas que às vezes eu sinto falta nos namoros na igreja, que inclusive tão poucos, tá? Tão poucos. Por favor, vamos namorar. Aí, jovem, Vai jovem, sair, vai jovem. sair. Namorar Depois do mais, podcast, Vai né? sair depois do podcast. Rapaz, eu quando era jovem não queria estar Solteiro solteiro, não, não, né? gente. Gente, olha, não esqueça de apresentar para os seus pastores. Quando você estiver namorando, vá lá. Eu acho muito legal jovens que vêm antes do casamento agradecer, tá? E diz assim, pastor, nós viemos aqui no primeiro dia quando a gente começou, vamos ver aqui quando a gente vai casar essa semana. Fico tão feliz disso, tá? Então, tente fazer isso. Não precisa ser só comigo não, porque hoje a igreja é tão grande e eu nem conheço nem todos os líderes, imagina toda a igreja. Mas tem sempre alguém que tem um pastor. Nós temos só de jovens, são 6. São 4 de J, que é o J1, J2, J3, J4, cada um na sua As idade. faixas Aí tem o etárias, de né? programação e tem o de ministério. Então, com a gente, são 7 pastores e suas esposas, que seria bom você conversar, tá bom? E ainda tem um pastor de namorado. verdade. Que está aqui nos bastidores. Que é bom você também se apresentar para ele, é o pastor Felipe, meu auxiliar pastoral, também ele é pastor de J3, né? De J3. J3. E você pode também ter isso. Aqui o pessoal da igreja, né? O pessoal de fora aí, o pessoal de... Procure sua liderança. Procura sua igreja. É importante. Uma outra coisa importante é você ter a bênção dos seus pais. Nossa. Tá? Não namorar isso é verdade. escondido. Fundamental. Fundamental. Às vezes a gente não fala pros pais com medo e tal. Não, tem que jogar limpo, tá? Pra mim, essa é uma maneira de honrar meu pai, sabia? Exatamente. Eu faço questão de, tem que falar com meu pai, tem que pedir a bênção do meu Por que pai. vai esconder, né? Exato. E o meu pai, ele sente. Ele diz que tem um faro. Às vezes é pela modernidade. Quem tá? Olha, há 32 anos eu comecei a namorar com a minha esposa e naquele tempo já não pediu pra namorar. Eu não pedi não. Entendeu? Só foi, Já né? foi. Só fui e Radical. tal, ela só avisou a mãe e o pai, sim, tô tá namorando namorando. e tal. Aí depois fui conhecê-los, né? E tal. Oi, seu namorado Mas eu não recomendo isso. Eu não recomendo, né? Eu não tô dizendo que tudo que eu fiz eu acertei. Exato. Eu errei. Não é bom, não é bom.
eu acho que, como a Fernandinha falou, honra o seu pai, né? Também tem que ter emprego. Para namorar tem que ter emprego, né? Tem. Namorar não tem dinheiro nem para E é por isso E que os já... dois, hein? Exato. Hoje, com a minha maturidade, tipo, de alguns anos, né? Porque antes, no início, né? Pela fé, vamos ver pela fé. Amor enche barriga. Agora eu tenho esse pensamento de que tanto a pessoa quanto eu precisamos estar trabalhando, porque isso é plantar, né? Os seus campos. E outra, antes. saber investir, né? E por isso que o pastor tem um canal, né, pastor? Tem um Investidor vídeo sobre investimento. cristão. É um dos quadros aqui do nosso canal. E também a questão estudar. Tá Estudante é bom. estudando, não só trabalhando, mas estudando também. Geralmente os jovens dessa idade que estão se conhecendo ainda estão estudando. E, por exemplo, eu tenho um casal no meu GA que eles casaram, os dois são estagiários. Eita. Mas Uau. eles já tinham passado as Estagiário 300 também horas. vive. 300 horas é aquele negócio que chega um momento que no casamento, no namoro, você vai ter que casar, senão vocês vão ter relacionamento sexual. Para quem nunca viu sobre isso, na oficina do namoro a gente fala. Ou se você tiver alguma dúvida, você coloca aí nos comentários que a gente pode Acho que fazer no um podcast primeiro sobre. só- Eu falei também um pouquinho das 300 pincelou, horas. assim, por cima. Então o que aconteceu? Eles resolveram casar e olha, estão indo bem. Deus abençoa. Deus abençoa. A gente não começa Nessa- com tudo também, né? Nessas pastor? horas Deus honra, ele vê, poxa, deram um passo de fé e confiaram em mim, Sim. então vamos lá. Uma das bênçãos do casamento é que o casal enriquece quando casa. Enriquece Exato. mais, porque junta forças. Olha. E é o que o nosso É pastor verdade. presidente, ele sempre fala, né? Observe bem como é que a pessoa Exatamente. pensa profissionalmente. Uma outra dica que eu dou é, vocês não precisam estar em ministério juntos, tá? Cara, vocês são um inteligente. Então, ou seja, ainda não casado, né? Mas vocês estão projetando isso. Então, enquanto um está fazendo kids, o outro vai fazer jovens. Enquanto está fazendo dança, o outro vai fazer meditação. E para quê? Para que vocês treinem em partes diferentes. Seja treinado e seja preparado para abrir a sua igreja aqui, né? Exatamente, para ser feita a vontade de Deus. Mesmo você que não vai viver numa igreja, que não vai ser pastor, mas a sua vida é servir a Deus. Hoje a gente entende que você é médico, você é advogado, você é professor, para cumprir a missão de Jesus, que é o ID, que é você ajudar a igreja do Senhor, tá bom? E Bora para as perguntas então. vamos para as pastor. perguntas. Show. Agora, hein? Aham. Rufa os tambores. Agora. Então vamos lá. Vamos para as perguntas, pastor. Vamos Que lá. os nossos ouvintes estão querendo Essa é saber. forte, essa é forte. Primeira pergunta. Pastor, como saber se a vontade de formar uma família, ser esposa e ter filhos, é a vontade de Deus para a minha vida? Não quero fugir do plano de Deus para mim e tenho esses sonhos. Como discernir que isso não é apenas uma vontade pessoal e sim algo que Deus colocou no meu coração? Então, isso não é uma pergunta, isso é uma Complexa. redação. Nossa, isso é uma É, dissertação. pergunta Isso daí é uma bem- prova da OAB pra delegado, pastor. OAB para delegado. Isso é. Tá sabendo? Por isso que Ele vai minha área fazer é da medicina, medicina, né? né? Você quer Vai fazer ser Mas a prova medicina. da OAB nada Pastor. contra você. Exato. Querida, você tem sempre que se direcionar para... por exemplo, eu não sei a vontade de Deus toda, mas eu sei ela a cada dia. Então, se Deus me colocar numa igreja, se Deus me colocar com certas pessoas, se Deus me apresentar aquelas pessoas, aí eu vou direcionando. Por isso que ele diz, você está sofrendo uma ansiedade desnecessária, porque a Bíblia diz, não se preocupe com o dia de amanhã. Cada dia tem seu Legal. próprio mal, né? O dia de amanhã traz Nossa, seu próprio muito bom. mal. Você tem que se preocupar com o seu dia. Então, tu sabe o que é preocupação? Preocupação é excesso de futuro. Pré, né? Você não precisa ter tanto futuro, você não precisa se preocupar tanto. Então, acho que você está se preocupando demais. Você não precisa saber tudo. Você tem que viver.
E aí Deus vai mostrar alguém, né? Por exemplo, pra Iris Orientando, aqui, né? né? Pra Iris Como é o nome do teu mostrando. namorado mesmo que eu esqueci? Marcelo. Marcela. Ela não tava querendo ela- revelar. Marcelo traz uma medalha Olha, pra ele. Pra conquistar o Fumiquinho doce. Ah! Ei, pastor, tem que chamar o Marcelo pro podcast pra dar uma... Marcelo, tem deve história tá pra contar. fervilha, Tem história né? pra contar. Ei, ela a gente tava no bastidor e ela tava falando o que ele fez, tá? Ei. Exatamente. Sou muito sábio. Mas olha, você vive, aí ela descobriu o rapaz e orou e tudo Sim. mais, né? E você vai vivendo a cada dia, Deus vai lhe mostrando. E como nós falamos, a oração do tudo ou nada ajuda, porque Deus abre as portas, fecha as portas e você vai vivendo. Por exemplo, às vezes eu faço coisa na minha vida que eu tô a fim de fazer e eu vejo Deus fecha as portas, Deus me bloqueia e eu digo, opa, eu acho que Deus não quer que eu vá por aqui, eu vou pro outro lado. E você aprende a confiar em Deus. Então, deixe de preocupação, viva a sua vida, que Deus vai direcionar você. E pastor, às vezes a gente quer ter logo a resposta, qual o meu propósito, já de cara, né? E não é bem assim, Deus ele vai te guiando aos poucos, olha, aprende isso daqui agora, depois vai te guiando até que lá na frente você vai ter, agora eu tô entendendo melhor, Eu tava- por que que eu passei por essas Faça bem o que coisas. você tá fazendo eu tava- Porque, agora. por exemplo, Vai hoje, confiando. né, hoje eu sou um pastor de jovens, de uma das maiores igrejas do Brasil de jovens, mas eu demorei a entender que era isso que Deus queria, né, pra mim, pelo menos por enquanto, Exato. porque eu acho que talvez Deus me faça outras coisas. Ei, pastor, Mas hoje essa é a vontade de Deus pra sua Hoje, vida, né, pastor? e aqui estou, mas eu demorei a descobrir exato. isso. Uma coisa que eu tava vendo no podcast, que eu tava escutando, o rapaz falou bem assim, que Deus nunca na Bíblia ele usou alguém que tava parado, sempre tava em alguém em movimento, sempre ele tava fazendo alguma coisa. E Deus usava aquelas coisas que ele tava fazendo e ia encaminhando ele pro propósito dele. Então eu creio que seja algo bem orgânico. Tu vai fazendo, Deus vai te Então, uma direcionando. dica aí pra você, Vegana. querida. Vá passear. vai. passear e confia em Vai dar uma Deus. volta. Próximo. Vai, Márcio. Faça que nem a Fernanda. Pastor, ajeita tem uma esse aqui cabelo e vai passear. Tem uma aqui que gerou polêmica nos bastidores, pastor. Pastor, o homem pode chorar na frente de uma mulher expondo algumas dificuldades? E por que não, né? Essa história de Justamente. homem não chora tá errado. É. Homem chora, tem que chorar. Mas depende da dificuldade. né? É. Eu prefiro. E de porque como, também né? Por que você tá chorando, amor? A unha quebrou. Tá, pode não, Mas é Steve. só não ter essa casca de que homem não chora, né? Insensível, durão. Eu, hein? Eu tô Mas me assim- conhece que eu choro mesmo. Mas aí, Fernanda, se toda vez que vocês forem sair ele chorar contando alguma coisa. Não é sobre isso. Eu acho que são momentos específicos, de verdade. É específico também esse negócio Lembra de chorar daquele com vídeo alguém. que seu sempre, passou né? lá que o cara... Olha o pôr do sol, amor. Era o filme, eu vou né? chorar. Olha o mal. Mas aí, mano, sai fora. Esse daí mano. corre que vai te Esse dar outro menino quer uma problema. amiguinha. Mas às vezes é uma angústia, né? A pessoa tá com uma angústia, ou, não, ou sim. um desabafo, ou aconteceu algo Exato. na família, ou uma decisão muito importante. E ela, não é nem um choro desesperado, né? Mas às vezes ela. Eu ela acho- Mas é Famoso, sério mesmo que né? fizeram essa pergunta? Fizeram, Vocês estão de pastor, tá bagunça aqui. aqui? Ei, pastor, eu acho Ah, assim bom, que é pro um homem momento. chorar pra mulher, ele já deve confiar muito nela. Ele É, já deve eu ter acho que algo tem muito uma confiança profundo muito com ela grande. dele. Porque... Eita, aí a dica. tá aí uma ó. dica. Olha aí, ó. Sabe, Olha aí, tipo, você que quer o menino chegando com a Fernanda, Fernandinha. Ele chegou chorando em ti, Você me emocionou. que emoção. Vai, Ai, Fernandinha. Próxima pergunta. ok. Pastor, qual é o mal dessa geração de hoje? Temos poucos casamentos, poucos filhos, poucas igrejas iniciadas por jovens. Qual o problema? É falta de fé ou egoísmo pessoal? Ah, é o que você O tava pessoal falando, pegou pastor? pesado. O pessoal foi... Né? Ah, É porque anda meio parado, né? O negócio, a vibe. eu acho que o mundo hoje... A gente vive nos últimos dias e Jesus falou que o amor de muitos esfriará. Eu acho que nós estamos vivendo na pele isso. Eu, sinceramente, eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei como que nós vamos conseguir viver o próximo passo. Porque, por exemplo, você vê isso até nas redes sociais. Facebook hoje é coisa de vovô, né? O Instagram, para não morrer, virou um TikTok e vai virar cada vez mais, né? Verdade. O TikTok, ele bomba na juventude, mas cada vez mais imoral e sinceramente, por exemplo,
aqueles reels e aqueles vídeos do TikTok que são coisas assim que, por exemplo, estava vendo um que ensina a fazer conforme os segundos da foto para combinar com a música. E eu fiquei coçando a minha cabeça, eu disse, para que serve isso? Eu não consigo. Então eu acho que infelizmente, essa geração está perdida e a gente precisa buscar esses perdidos. E por isso que eu tento ensinar os jovens a se desplugarem um pouco disso e a buscarem conversar, ler. Viver uma realidade, né, pessoal? O pessoal está muito virtual. Mas isso é muito difícil. Então eu acho que esse mundo vai ser assim mesmo. Por isso, então, está tendo menos relacionamento, porque as pessoas preferem relacionamentos virtuais do que pessoais. Dá menos trabalho, Exato. Você tem menos conflitos, Fica ali confortável, você tem menos né? medo e tudo mais, né? E infelizmente tudo isso gera essa A própria questão daquela nova onda do metaverso, né? Que as pessoas têm uma vida Sim. virtualmente e tal. E é muito mas doideira. infelizmente são as coisas dos últimos dias. Acontece, né? A gente vai... E você, tipo assim, você tem que tomar a pílula do Matrix pra você se Só libertar. quem é do jovem tá sabendo dessa daí. Que o pessoal mais velho, né? Essa daí Pra você se libertar disso daí e poder ser uma pessoa diferente que vai fazer. E tem mais, eu creio ainda que essas pessoas diferentes que vão fazer alguma coisa no mundo. Os outros vão ver a vida passar. Exato. A concorrência fica mais fácil. Pastor, tem uma aqui que, olha só, diz assim, ó, acho que é importante para ensinar isso aqui. Pastor, quais cuidados eu preciso ter para não defraudar emocionalmente alguém? Mesmo que eu não tenha intenção, né? O que eu preciso observar para não fazer nenhuma besteira? Em defraudação, assim. Olha, não entendi muito essa pergunta, mas vamos lá. Defraudar na Bíblia é tirar proveito. Se for isso, né? Agora se for de prejudicar, porque também tem essa conotação, né? Vamos pelo prejudicar, né? Certo. O que eu faço para não prejudicar alguém, é isso? Eu acho que é, pastor. Eu acho que é assim. Então repete a talvez pergunta, seja prejudicar. Tá. Eu entendi meio que o que eu posso controlar nas minhas atitudes para que alguém não Se sinta crie defraudado. sentimentos que eu não vou poder Tipo, corresponder. você é amigo da menina e você é um amigo bacana, gosta da amizade dela, mas não quer nada além disso. Entendi. Só E que ela aí se sente Até que defraudada. ponto? ela já acha que você gosta dela, entendeu? Porque você trata ela bem, porque você cuida bem dela, mas na verdade você só é um bom amigo, um bom rapaz. Como um exemplo, eu né? entendi. Essa é a pergunta de um homem, né? Foi. Isso é muito legal, essa pergunta, porque também gera uma coisa que eu sempre quis falar. Às vezes eu falo na oficina, mas é porque assim, eu acho que você tem que ter cuidado, porque a Bíblia diz que você tratar as moças como irmãs. Então, se você, nas suas atitudes, é aquilo que eu digo, você é o cachorro que mija no pé, desculpa aí a expressão, né? Você está demarcando o território, às vezes você é tão linda, aí você está defraudando, né? Pega no cabelo e diz que cabelo cheiroso, alguma coisa assim e tal. É um tratamento muito... Ou até não isso, porque eu já estou exagerando, né? Mas alguns dizem assim, um dia quem sabe será nós, né? Aí passa aquele casal ali com filhos e tal. Aí a menina vai, realmente você está prejudicando. Então, tudo depende. Na amizade ela precisa ser muito bem, ela precisa ser uma amizade realmente e não uma demarcação de território. Então eu diria assim, se você demarca território, você está defraudando, você está prejudicando a sua irmã. Então você tem que realmente ser amiga. E se ali, daquela amizade, gerar um sentimento mútuo, aí será. Né? Tinha uma menina muito amiga, eu estava começando a faculdade e a gente se tornou muito amigo. Eu ia na casa dela fazer trabalho, tudo mais. Eu era bem novinho mesmo. Acho que entrando com 17 anos na faculdade. E aí, eu acho que não era nem cristão ainda. Aí eu peguei uma certa vez e aí a gente se aproximou, aí eu dei um beijo nela.
né? Ah, Aí a gente olhou. entendi. Eu esperava A esse gente- desfecho da A gente história. olhou um pro outro. Aí disse assim: Que não é isso? precisa não, né? Não. E continuamos nossa amizade. A gente viu que não a história é uma casa, É o desfecho do teste, né? Não era cristão, Não senti tá, que esse gente? beijo não foi de Não. cara. Ei, pastor, olha essa pergunta feita por um rapaz aqui. Pastor, uma garota fala que os homens não têm atitude, mas todos os meus amigos que eu conheço já tentaram algo com ela. Minha nossa. Ah, Poxa. concorrido. Tentaram investir nessa menina, né? O que você tem a dizer? Algo ela tem. Será se ela está esperando o Brad Pitt crente? Calma que eu tô na Ou estufa seja, ainda. ela é bem difícil, os rapazes tentam investir nela, ela não dá moral, mas ela fala que os rapazes não têm atitude. Ah. É isso que... Acho que não a atitude que ela espera, né? Talvez. Definam atitude, rapazes. O que é atitude Não, as para um rapaz é meninas, né? diferente É. de que é uma atitude É, acho para que as as meninas meninas. têm que definir. Eu acho que assim... o Será que a é. atitude é um compass? Compa... Ah! Compass. O pastor tava bagunçando com o Felipe agora há pouco. Né? Ele, Márcio, vai lá no meu carro pegar. Ah, vai lá no tá. carro pegar a extensão, tá lá no carro, né? Eu não sabia qual era o carro que ele tava, né? Eu fui apertando no alarme, abri aquele carro bonitão, prata, eu abri o alarme, peguei lá no porta-mala. Quando eu fechei, quando eu tô no corredor, a menina. Oi, Márcio. Aí eu cheguei aqui, pô, Felipe, já sei qual carro eu vou comprar, ó, moleque. Tá doido, ai, Márcio. Não, Ei, sinceramente, olha. eu não tô julgando a menina, mas às vezes eu conheço muita gente, muitas meninas que infelizmente queriam essa atitude aí, né? Porque, sinceramente, se os meninos já falaram, já mostraram, É, talvez ela esteja querendo. Ou ela Levantando pode, muito a régua dela. Ou, né, ou talvez. então, vai que a menina tem algum propósito com o Senhor e ela... Sim, ela tem A atitude é o missionário Não que ela fala. quer, É, né? missionário, eu vim. Missionário de Bora atitude. pra Floripa. Soltei Floripa aqui pra não soltar outra Não coisa. sei, mas desencane da menina então, né? Tenta conhecer outra menina, já que essa daí não tá... Se essa tá tão parte difícil, pra amigo, vai outra, pra meu outra. amigo. É, a vida já é tão difícil pra te ficar correndo atrás de alguém complicado, Supera. né? É, Pastor, vamos finalizar aqui, ó. É vergonha parcelar a primeira Ixi. saída em 12 vezes no crédito. Sou liso, mas sou esforçado. Tu tá de palhaçada com isso. É, saco. É por isso que estão... É por isso que estão solteiros. Endividado, vai ficar solteiro e endividado. Pois é, né? Rapaz, Parcelar o a churrasquinho. minha esposa tem uma frase muito interessante, né? Ah. A gente não divide aquilo que vira cocô, entendeu? A gente nunca divide. Boa forma. Boa forma. Boa Gente, resposta. é o horário. Só o Bruno, a gente não divide. que Não, passa- não divide conta, né, pastor? Pastor, somos do Aí. mesmo ministério. Acho ele muito interessante. Como demonstrar interesse sem parecer oferecida? Ah, Ou oferecido, né? Interessante isso aí, né? Eu queria que vocês falassem. acho que é pouquinho. pra mim. Repete aí, né? Fernanda. É assim, tem mais de uma pergunta que é sobre essa mesma coisa. Pastor, somos do mesmo ministério. Acho Aham. ele muito interessante, ou ela muito interessante. Como demonstrar interesse sem parecer oferecida ou A oferecida? gente já conversou sobre isso até lá no nosso setor, né? Eu falei até uma vez com a Fernanda, né? Com a Iris, com o pessoal. Que eu acho que a menina, ela pode. Uma coisa que é lançar o véu, né? Tipo assim, só dar o Lançar o sinal, entendeu? E o touro Dizer vem. assim, O touro é tipo da assim, Espanha. não é se atirar, não é... Também não dá uma coisa muito declarada, assim, porque eu acho que faz parte do homem também a conquista, né? Do homem ir lá e procurar. Mas às vezes o homem ele é meio É. tonto, É. é meio... Às vezes Mas ele não se é- Ô, toca. pastor, né? o cara olha É assim o e pensa, princípio não, não Darwin. acredito, É o não princípio acredito Darwin, que essa você menina joga tá o olhando Darwin pra assim mim. no nariz dele, aí... O que passou Explica o aqui? que é o Darwin, pastor, pra O quem Darwin é não aquele sabe. shampoo cheiroso, entendeu? Barato, mas cheiroso. Parece que é 5 em 1, tem tudo ali naquele shampoo, mano. Mas é isso, assim, nada impede da menina soltar o véu, né? Lançar o véu, assim, pro rapaz sinalizar, olha, não acredito, E às essa vezes- menina tá interessada em mim, né? Exato, ele e às vai. vezes é o sinal que precisa pra ele se tocar. Poxa, eu tenho chance, vou lá. Eu exatamente. acho que um presente assim, Sim, uma ele coisa simples, fala, né? Por exemplo, quando tiver a blusa E aqui na igreja a gente tem um monte de oportunidade. Você compra uma, dá pra ele, comprei um presente pra você, não sabia se você queria. Pronto. Já sabe o tamanho, é extra. É amizade, entendeu? Aí a Amigo pessoa, ele vai anjo, pensar, né? será que ela Amigo tá afim anjo. de mim? Ou será que ela só gosta de mim? E aqui tem tanta Mas já oportunidade, né, sinaliza, pastor? né? Já Acampamento, sinaliza. com postistezinho no acampamento, Tem nos muita ministérios. coisa, que você pode fazer. Se eu fosse eu com certeza ela saberia que eu gosto dela de alguma forma, ou com bilhetinho, ou com... Eu acho que
se parecer oferecido, pode ter uma conotação ruim, mas eu acho que pode ter uma conotação boa. Olha, eu tô aqui. Sim. Só isso. Você também não pode dizer, por favor, Perde até namora comigo. Aí acho que perde senão até eu vou morrer. a graça. diminui muito o valor. Tá, mas né? assim, o que é jogar o véu, né? Os bastidores estavam pedindo pra que a gente explicasse pra galera de fora o que é jogar o véu, lançar o tá. véu. Gente, realmente, isso é ensinado, tá? Lançar o véu, né, Bruno? Lá na história bíblica, a gente conversa sobre muitos assuntos e lançar um véu é um deles. O que é? Bom, eu entendo que lançar o véu é aquilo que o pastor falou, dar um presentinho, vocês já se conhecem ali, tem alguma coisa próxima, né? Então você compra uma pulseira, alguma coisinha, vai lá e entrega, manda um recado, Compra uma entendeu? pulseira, Alguém já lançou Da o véu Vivara. pra você, Bruno? Um overlock da Vivara, assim, Aí eu passei lá em E aí você consegue observar se a pessoa vai investir de volta em você. E acho que Entendeu? até ajuda a não ter, tipo assim, não correspondeu. Então pronto, já sei que pronto, vou segue. Precisa nem seguir. se aprofundar muito, Olha, né? às vezes um gesto. Às vezes você segura seu livro aqui, ó, você diz, poxa, que livro legal, posso olhar? Posso olhar? Aí você olha e diz, uau, você é muito inteligente. Que top! Eu queria ler esse livro aí, eu vou atrás dele. Me Na empresta. Amazon. Lançou o véu, amigo. Lançou o véu. Porque a menina que gosta de ler, Exato. não vai mentir Poxa, também, tem né? interesse. Não minta, porque a gente Que sabe. livro é esse, a Bíblia? Poxa, você é inteligente. Uau, nunca havia visto. Aí ela vai Aí cair fora. ela Esse vai livro eu cair fora. gosto. Mas né? Gente, o Lançar nosso um tempo véu é isso. está acabando. Acredito. Sim. Pastor Só Tio love aqui, tá pastor, acabando. muito Só bom. love, a gente tinha muito assunto Pode ter aqui. a saideira. Com certeza. É saideira? Ela quer saideira. fazer, pastor. Quer Tem fazer? pão, tem Faz, pão. faz aí. Na verdade, É não, dos era o que 300, queria é dos fazer. 300? Não. Não, não fez com a dos 300. Ah, então. Deixa as Ai, dos sai, 300 sai. com Ai, Deus. ai. Vai, Deixa eu Márcia. ver aqui uma. Pastor, aqui tem uma muito boa, que é Então assim. faça aí. A menina é linda, espiritual, divertida. Os nossos filhos Olha. serão lindos. Esse tem fé, né? Esse tem fé, já viu até visualizou os lá. filhos. Mas ela tem um temperamento difícil e eu também. Vale a pena investir? Nossa, eita. Não é tu não, né, Fernando? Pô, não é? Os lindos, né? É verdade. Olha os Eu não fiz a A pergunta. única coisa que não é temperamento difícil. Não é isso aí. Ela essa tá lendo parte aí Manso e não Humilde. combinou com você. Não, meu temperamento é bem tranquilo. Olha, eu ele acho. sabe o livro que ela tá lendo. Eu acabei de falar! Ele é observador, Lançou o véu! Por favor, igreja, me ajuda. Não perde a oportunidade. Olha, o Tem véu que chegou parar bem de aqui, ser. velho. Ei, pastor, tem uma dica de ouro, pastor. Tem uma lista na Amazon de todo livro que a Fernanda quer. O que tá acontecendo? Meninos, o Não veio R$5 já resolve isso daí, hein? Vamos jogar aí embaixo. Tá, mas deixa de bagunça, né? Eu esqueci a pergunta. Também, tá entendendo aquilo? A menina tem todas as características que ele gosta, mas ela tem um temperamento difícil. Vale a pena E ele investir, né? também. Então acho que os dois são meio cabeça dura. E aí vale a pena ele investir? Sim, nós falamos até no primeiro, né? A questão do pastor Davi e da Penny. São dois temperamentos difíceis. E eu e a Fabi, por exemplo, são dois temperamentos fortes. Com opiniões, opiniudos, vamos opiniudos e tudo mais, e com o Espírito Santo, porque aquela história, o temperamento não pode ser desculpa de pecado. Sim, Exato. pode ser a caixinha que você se prende ali e acabou. Exatamente, eu sou assim, pronto. Não, você tem que mudar. Por exemplo, você sabia que eu não sei se vocês atestaram, né? Lá no site Aprenda Mais, acho que é .com.br, alguma coisa assim, /teste de temperamentos, tem um teste. Toda vez que eu faço aquele teste, Muda. ele vai melhorando e Equilibrando, ele né? vai equilibrando, porque o Espírito Santo vai te equilibrar. Entendeu? O pessoal olha às vezes o pastor Davi e diz ele é 100% colérico. Não é verdade. Antes Entendeu? eu pensava que ele era igual tudo, Jesus ou Deus. Não, aí Com então tem, Deus. tem a tendência, conforme o Espírito Santo, é nos igualar. Então, Deus nos deu um espírito Arrisca, de né? equilíbrio, né? arrisca, vai, mano, e o temperamento vão se ajustar. E pode- Exato. tem mais, rapidinho, essa questão de... A Temperamento? vida é difícil e o casamento é difícil, mas
é assim que a gente aprende, é assim que é a vida. Aquela história do felizes para sempre existe, mas só que existe cocô de menino, Exato. existe o cachorro latindo, Sim, os tem as dias de empresinhas. trabalho. existe a TPM, Existe a TPM. né, o desemprego, a depressão, as coisas. Feliz para Aí sempre. você vai ser felizes para sempre, independente das dificuldades. A gente é feliz para Então, sempre que os dois vão pro não céu. tenha medo. Não desista fácil, né? Não Porque desista. aparece uma dificuldade, porque a pessoa não é perfeita, você simplesmente abre mão, desiste. Eu Seja acho forte, que guerreiro. isso fala muito Aguente. Tem mais, da falou, sua falou bem, característica. mas 5 coisas legais, aí é um temperamento difícil. É. E outra, Essa pastor, pega que é difícil, né? eu acredito que existem muitos rapazes que perdem a oportunidade de conhecer mulheres incríveis, porque elas têm personalidade forte, são muito comunicativas, sabem resolver muitas coisas, às vezes pela Decididas, criação né? que teve, são bem decididas. Por quê? Porque às vezes são mulheres convictas, que têm planos, sabe, para suas vidas, e esses rapazes têm medo de se aproximar, porque acham, não, é difícil demais, é insubmissa, sendo que na verdade não. O Espírito Santo, ele faz a pessoa com a personalidade mais forte que existir ser uma mulher que entende a liderança de um homem, que respeita, que trata bem, que honra. Então, não tenham medo, sabe, de conhecer uma pessoa, de se aproximar de uma mulher que às vezes está em evidência porque é bem decidida, sabe o que quer. Porque às vezes ela vai te acrescentar muitas coisas, entendeu? E ela pode te surpreender. Exato. Assim como tem aquelas meninas que às vezes estão mais na delas, mais quietas, que podem ter problema com essa questão de autoridade, né? De Sim. respeito, você Só não não sabe. expõe, né? Só não expõe, expõe. não julgue um Exato. livro pela capa. Conheça, né, pastor? Ok, Top, obrigado top. aí, gente. Agora sim a gente termina nosso podcast de hoje. E a série Só Love, mas vai vir coisa boa por aí. Vai vir muitas outras coisas, muitos outros assuntos. Tem um monte aqui. Eu espero que esteja curtindo. Quero agradecer aqui a todos os jovens que vieram. Lembre-se, outro dia vai ser você aqui, hein? A gente isso vai aí. anunciar aí como é que você vai vir. E de vez em quando a gente vai convidar outros. E com certeza, muito obrigado pela sua presença. Que Deus lhe abençoe. E até a próxima! Tchau!